Tudo bem, moçada? Estamos juntos, mais um encontro com a língua portuguesa e hoje nós vamos falar, na parte de interpretação de texto, aquilo que invoca a classificação do gênero textual. É óbvio que quando você toca no tema gênero textual, pressupõe que você já tenha estudado tipo textual. Por isso, quando estudamos uma coisa, já estudamos a outra também. São questões que normalmente trazem proximidade, trazem elementos que estão intimamente próximos. Tipos e gêneros textuais. É óbvio que os gêneros textuais comportam uma perspectiva própria, mas ela será compreensível, dominável, tendo em vista aquilo que vem antes, organizando a nossa leitura sobre gêneros. Vamos lá então, vamos iniciar nossa aula sobre gêneros textuais. Vejam que a terminologia que normalmente temos é sobre tipos e gêneros textuais, né? Então, para entender um, há necessidade de se entender o outro. O tipo textual é a parte em que você deve dar total atenção a como aquele texto se organiza. É, portanto, a sua estruturação. Um texto pode ser formado por mais de um tipo de texto, mas em geral há um predominante. Então você vai se deparar com várias questões dizendo o tipo predominante no texto lido é. Então nós podemos ter, né, entre os tipos de textos, argumentação, narração, texto injuntivo, texto expositivo, entre os tipos que há, você deve entender que há a possibilidade de mais de um em um texto, bem como, né, a predominância de um. Então o texto ele está lá fisicamente diante de nossos olhos e dependendo do tipo de texto, há uma predominância de um. E quando nós falamos em tipo de texto, você está focando na organização do texto, a sua estruturação, a sua forma de ali se organizar. Por isso que gênero é um conceito bem diferente, mas que se reporta ao tipo, que se comunica à ideia do tipo. Tá bom? Então, quando nós falamos tipo narrativo, então a narração tem uma organização própria, né? Desenvolve-se no tempo, conta-se alguma coisa, tem personagem, tem narrador, diferente de uma argumentação que a estrutura argumentativa passa a exigir elementos diferentes. Por isso que nós dizemos que tipologia textual é tema relacionado a como um texto se organiza. Tá bem? Dois avisos importantes. Em um texto pode ter mais de um tipo, porém a predominância de um é que nos leva, então, à classificação. Ah, esse texto é narrativo, predominantemente narrativo. Tá bom? Gênero. Pense que gênero são as mais variadas formas textuais que uma sociedade produz em uma determinada época. Então imaginem que hoje, né, com a tecnologia digital, vocês têm hoje, né, vários gêneros textuais. Você conversa escrevendo hoje em dia. Você conversa mandando áudios, né? Então, dependendo da forma como você está interagindo, você tem textualizações diferentes hoje em dia. Se nós voltarmos na Idade Média, quando você estudou literatura, e eu sei que você sempre foi um estudioso da língua portuguesa, da literatura, e lá no comecinho de tudo da literatura portuguesa, né, em época medieval, havia as cantigas. Hoje não se fala mais, o fulano de tal, né, faz cantigas. Não. As cantigas, como eram lá, poemas para serem cantados, né, eram um gênero textual da época. E daí tinha, por exemplo, a cantiga de amigo, né, em que o cantor, o menestrel, o poeta, assumia a voz feminina e as dores da ausência, né, do namorado por causa da guerra. E o Chico Buarque, por exemplo, fez várias músicas, né, em que ele assume a voz da mulher, falando, né, do poder da mulher ou da ausência da pessoa amada. Isso é uma relação com a cantiga de amigo. Tinha a cantiga de amor, mas as cantigas legais, as cantigas maravilhosas, eram aquelas satíricas, né? A cantiga de maldizer. Essas sim eram as cantigas
né, que todo mundo gostava de ler, vinha com palavrão, falava mal de político, falava mal das pessoas. Essa é a que era usada, né, nas tabernas, o que hoje nós conheceríamos como botecos da vida, né? Nas tabernas medievais, música boa é que não saía. Ou melhor, acho que era uma música boa, né? Então, dependendo da época, você tem, né, gêneros textuais. Se nós, né, olharmos para a realidade de hoje em dia, você pega, por exemplo, no âmbito jurídico, que é um ramo, né, científico muito importante na sociedade contemporânea, você tem até na prova da OAB o questionamento de quem está prestando a OAB, né? O exame da ordem. Se acertou a peça, que em determinado momento do processo haveria uma intervenção específica para um determinado fim. Então, há várias peças, né, destinatários diferentes, o que se pede, o que não se pode pedir. Isso, então, se comporta como gêneros textuais. Gêneros textuais. Bacana a gente imaginar, então, em que tudo que você olhar, textualmente falando, toda a produção, horóscopo é um gênero textual. Eu tenho que sentir que toda a produção textual, então, essa concretização textual, produz um gênero textual. Tá legal? É lógico que teremos ali certas características repetitivas, o que nos permite padronização, ok? Então, a tipologia está ligada à organização do texto e são poucos tipos de textos. Agora, essas tipologias produzem gêneros textuais que eu tenho que estar sempre ligado, que o texto que eu estou lendo, ele é um gênero e contém, né, tipo ou tipos ali dentro, com a predominância de um. Então, por isso que há uma proximidade intensa, uma proximidade muito grande. Né? Os tipos, como que um texto se organiza, e o gênero é essa multiplicidade de textos que uma sociedade produz, e quanto mais, né, organizada, quanto mais burocrática, mais produção de texto tem. Quanto mais, né, ela é científica, mais produção de texto traz. É bacana a gente pensar, então, que uma sociedade, né, traz ali uma riqueza de gêneros de acordo com a necessidade de registrar, de marcar, né, de produzir interações em que o texto seja o elemento conector. Então nós temos duas noções próximas, e como isto vem da linguística, às vezes há na teoria linguística abordagens, né, que nem sempre são iguais de um teórico para outro, mas é assim que tende a cair em um concurso, né, questionando o tipo ou o gênero textual. Vamos imaginar o seguinte: tipo textual, temos a descrição, a narração, a dissertação argumentativa, que produz o texto argumentativo, a dissertação expositiva, que nos conduz ao texto informativo, né, e a injunção, que nós vamos daqui a pouquinho falar. Então vejam como nós temos 5 tipos de textos, e quando nós nos voltamos a um gênero, vamos pensar no jornal, jornal é sempre uma citação já saudosista, né? Eu me questiono às vezes, faz quantos anos que eu não pego um jornal para ler? Estranho isso, né? Revista também. Era uma coisa tão trivial, era uma coisa diária. Né? Receber o jornal todo dia hoje é o contrário, né? Eu estou me questionando há quantos anos não leio um jornal. Mas vamos imaginar um jornal que é de conhecimento comum, quantos gêneros ele não comporta, né? Imagine, tem o gênero reportagem, entrevista, editorial, que é a hora que o jornal opina, é a opinião do jornal sobre determinado fato, né? Então é trivialmente um texto argumentativo. E editorial se caracteriza pela argumentação. A crônica, o artigo, né, um artigo de fundo científico, por exemplo, a resenha de um livro, de um filme, de uma peça teatral, a coluna de uma pessoa semanal, diária, né, as notas, notas políticas, né, adorava ler pequenas notas, né, falando sobre política, tal, horóscopo, a carta ao leitor, não tem a parte lá de cartinha, né, carta ao leitor, carta do leitor. Então, muito bacana, porque a gente vai olhando para um jornal e as suas várias propriedades textuais se caracterizam como gêneros textuais, que vão beber
né, na tipologia. Então, dependendo do gênero, você vai ter um ou outro tipo fazendo uma fusão com a predominância de um. Com a predominância de um. Vamos rapidamente passar pela tipologia, porque é ela que acaba, né, alimentando os gêneros textuais. Quando eu vou em busca de uma característica de um gênero, no fundo, eu toco nas características tipológicas daquele texto, né? Descrição. Enquanto a narração produz uma sequência de ações, a descrição em geral traz uma sequência de características de uma pessoa, de uma sensação ou de uma coisa, né? Então nós temos as caracterizações de pessoas ou coisas, diferente de uma narrativa que produz uma sequência de ações. A descrição, portanto, então, né, por meio dos sentidos, olhos, né, o cheiro, o odor, a audição, o paladar, o tato, nós descrevemos as coisas e as pessoas que estão no mundo. É claro que também posso falar da personalidade de uma pessoa, o que não envolve nenhum dos sentidos, a não ser os nossos juízos de valor, né? Então são textos que a gente vai percebendo que vão se caracterizar pela descrição, a hora que você busca detalhar informações que caracterizam determinada pessoa, determinado comportamento, determinada, né, sensação que temos, como a de fome, ou a de sono, ou uma coisa qualquer. A narração já é um relato que desencadeia uma sequência de ações. Ao narrador, aquele que conta a história, o narrador pode ser também o personagem. Existe o narrador, né, que é aquele que observa, mas existe também o narrador que participa, que é o narrador personagem, né? Para narrar existem personagens, que são os seres que vivem as ações, essas ações ocorrem em determinado tempo, em determinado espaço, e o enredo, como o próprio nome diz, uma rede. Os personagens precisam, né, cruzar os caminhos, haver conflitos, haver soluções. Quem gosta de novela sabe muito bem do que eu estou falando, né? Toda novela é conflito, solução, conflito. Até que no final da novela aparece um grande conflito e, a seguir, cenas dos próximos capítulos para te prender, para dar aquela curiosidade para você no outro dia, né, ver como que o conflito foi resolvido, né? É conflito, solução, os personagens vão se encontrando e a narrativa impõe, né, situações conflitantes e soluções para que haja essa sequência de ações, né? Ok? Já a dissertação expositiva ou texto informativo, né, suas características centram na exposição de um tema, na sua explicação. Visa-se informar o leitor, não é convencer. É como se a pessoa não soubesse de determinado tema pacificado, né? Por exemplo, o que é no direito dolo e culpa? No dia a dia a gente usa de uma maneira acientífica. Dentro do âmbito jurídico, esses termos viram técnicos e passam a ter limites bem evidentes. Então, né, você vai lá e informa. Por isso que há muitas provas jurídicas que têm esse caráter expositivo, né? É, em geral, a exposição organizada de um saber já estabelecido, não se quer debater, polemizar, mas sim levar o leitor a conhecer um tema. É essencialmente informativo e, por isso, né, geralmente chamamos também de texto informativo. Argumentação, dissertação, discussão organizada de um problema. Tendo em vista um tema, procura-se defender um ponto de vista, uma tese, e por meio de argumentos que justifiquem e deem consistência ao ponto de vista, tenta-se convencer o outro. É essencialmente opinativa, né? Talvez seja aquele texto que a gente tenha mais detalhamento como definição. Nós conseguimos, né, captar bem a ideia do ponto de vista de alguém, o argumento que a pessoa usa para nos convencer, né? É bacana a gente perceber que a argumentação ela tem uma estrutura, uma organização que nos dá um apego à classificação, né? E por fim, o texto injuntivo, a injunção, que é o texto injuntivo, é aquele que traz informações de como executar algo. Ele instrui, é um texto por natureza instrutivo, então. Ele ensina a proceder, aconselha determinada atitude, como em uma receita de bolo, um manual de instruções, regulamentos, leis e editais. É muito comum o uso da ordem, o imperativo, né, na hora de você analisar o texto injuntivo. Vejam agora comigo
alguns tipos e gêneros, né? O tipo descritivo, quais seriam os gêneros que nós temos na nossa vida social? Detalhes de um produto, né? Um anúncio de uma venda, por exemplo. Em apartamento é muito comum haver uma descrição, tá bem? A caracterização de um personagem, quando você lê uma resenha de um filme, tá bem? Na narração, aí você tem o gênero literário de forma exemplar, novela, conto, romance, né? Então você tem na literatura os gêneros literários, é a forma como a narração se manifesta, né? Crônica, conto, novela, romance, tá bem? O testemunho de uma pessoa, né? A lide de um processo, geralmente um processo, porque há uma divergência entre partes e houve essa divergência em determinada situação. Então, o processo invoca essa lide, esse conflito, né? Então, toda petição, em tese, tem essa narrativa do conflito, do problema, né? O testemunho de uma pessoa pode servir, né, dentro do âmbito jurídico também. Vejam como a pessoa vai contar o que aconteceu, tá bem? Temos a dissertação expositiva, frequentíssima em textos didáticos. Né? O ambiente escolar é um ambiente de informações essencialmente pacificadas, levar ao aluno um conhecimento que a história, né, do ser humano consagrou, né, determinada cultura que se estabilizou. A escola é lugar disso, de repassar esses saberes. Né? Então, o texto didático é essencialmente expositivo, é um saber enciclopédico, né? Revisão teórica em monografia acadêmica. Eu não sei se vocês tiveram essa experiência, mas é normal que a hora que você vai trabalhar com algum tema, para você não falar o que já falaram, para você não fazer pose de gênio, mas na realidade todo mundo já falou antes, há uma parte que é a revisão teórica. Aí você vai lá, o fulano de tal apresentou tal ideia, né? Fulano de tal contradisse tal ideia, e você faz um recorte histórico e apresenta, né, essa visão que veio antes de você. Um artigo de jornal sobre uma nova doença, né, como nós somos, né, muito próximos ao Covid, o que é o Covid, como que aconteceu tal. Né, então, toda aquela tentativa de explicar para nós o que era Covid, quais eram os problemas, isso tinha um fundo informativo muito importante. Né? As provas jurídicas escritas, quem faz a segunda fase, geralmente, de uma prova para juiz, para promotor, para defensor, né, provas jurídicas normalmente têm esse caráter informativo. Né, fale sobre dano moral, sobre prescrição penal, sobre inquérito policial, e aí você não vai dizer que é a favor ou contra, bom ou ruim. Você vai expor as categorias, características, dar os conceitos, né? Qual que é o princípio que envolve e assim por diante. A dissertação argumentativa é muito comum nos editoriais jornalísticos, né? No doutorado você tem que defender uma tese, já o nome diz, a tese, né? A carta aberta, quando normalmente um jornal faz uma carta aberta, apresenta a autoria de uma carta aberta, né? Quando alguém vem com a carta aberta, já pressupõe que ele vai se contrapor a algum texto, a alguma pessoa, a algum discurso, sermões. Né? A gente até fala, ninguém gosta de tomar sermão, porque o sermão, né, tem esse fundo argumentativo, corretivo até, né, um recurso de prova. A banca lança uma questão, você tem que argumentar, por exemplo, por que aquilo está errado. Né? Então você busca argumentos convincentes, são gêneros textuais. Até recurso, hein, gente? Injunção, aquele que instrui, aquele que nos ensina a fazer algo, tá aí, ó. Receita culinária, manual de um aparelho de eletrodoméstico, né? Procedimentos de uma dieta alimentar, regras de um jogo. Né? Hoje em dia a gente tem muito o direcionamento de como estudar. Né? Alguns professores têm essa capacidade de dizer assim, ó, o edital é este, se organize dessa maneira durante tantos dias, estude essas matérias. Né? Isso tende a formar, então, um texto injuntivo. É um texto injuntivo. Tá legal? Beleza. Vamos ver algumas questõezinhas que exemplifiquem exatamente o que acabamos de ler. O editorial é um gênero textual predominantemente, então, né, não tem muito o que fazer, aí eu tenho que reconhecer isso no mundo jornalístico. E é estranho, né? Eu vou pegar, por exemplo, minhas filhas
Eu não acho que minhas filhas leram jornal na vida, né? Pelo menos a minha filha mais nova de 15 anos, eu acho que nunca abriu um jornal papel. Então, às vezes, uma questão como essa pode ser, para um leitor futuro, algo estranho. Já não é mais contemporâneo, né? Para mim, editorial é uma coisa óbvia, né? Agora, para uma pessoa daqui 10 anos, com essa decadência do que é um jornal, muitas vezes a palavra editorial perde-se em relação a que parte do jornal que fazia, né? Então, se abria o jornal, segunda página era a página do editorial, né? Você tinha lá 2, 3 colunas que era editorial do jornal, tá bem? Então é óbvio que ele é argumentativo e no caso da questão que eu tirei, você tinha um texto editorial, né, que trazia informações e aí aparece, né, com a análise da relação entre o contingente populacional e o desenvolvimento econômico dos países. Daria para resolver essa questão sem ler o texto. Conhecendo o gênero editorial, nós temos que dizer que ele tem sempre a predominância argumentativa. É a opinião do leitor, aliás, a opinião do jornal sobre determinado tema, né? Rato na rede. Transcrevo o encontro com o rato ocorrido numa aldeia dos nativos Apinaié nos anos 60. Insone, senti um tremor nas cordas da rede, com a lanterna havia um rato saindo dos meus pés. O velhaco me olhou, passou velozmente pelo punho da rede e entrou na palha do telhado. Sentado, examinei trêmulo cada dedo. Foi um exercício de yoga ver o meu pé. No esforço, derrubei a lanterna. Conformado, vi no dedão do pé direito um arranhão sangrento. Era o presente do rato de merda que fez meu dedão de queijo. Eu volto desconfiado para a rede, só que nela entro com um pé calçado de meias e botas. Numa das mãos empunho a lanterna, na outra o revólver. Cubro-me parcialmente com lençol e espero atento pelo rato. Esmiusco a lanterna no teto e ouço apenas as batidas do meu coração. O rato sumiu, e no seu lugar sinto minha perna direita ficar dormente. Tenho a certeza de que estou envenenado. Pulo da rede, abro minha caixa de primeiros socorros, tiro dela um bisturi para casos de emergência e me preparo para cortar o dedo no local da mordida para que o sangue renovado expulse o veneno. Agarro meu próprio pé, dobro a perna direita sobre o joelho esquerdo, meço com cautela o lugar onde farei a incisão que vi, muitas vezes no cinema, os mocinhos fazendo em si próprios, sem o menor problema, derramo na área a ser cortado o mercúrio cromo, que escorre pelo pé, mas quando encosto no dedo a lâmina fria, falta-me a coragem, o tutano, a força dos verdadeiros heróis. Contento-me em fazer um bom e útil curativo. Afinal, justifico, os ratos do sertão não são venenosos como os seus irmãos urbanos. Desisto da caçada do roedor por incompetência e da autocirurgia por covardia. Deprimido, desfaço-me do aparato de cirurgião e insone, e com medo da volta do rato, volto ao balanço da rede, onde acabo dormindo com saudade de tempos normais. Roberto da Mata. O texto é um exemplo, então vamos observar aqui, artigo de opinião, relato de experiência vivida, reportagem, conto maravilhoso, ensaio biográfico. Então vejam, né, que nós temos ali, durante todo o texto, ou pelo menos quase totalmente, ele narrando uma sequência de ações. Essa narrativa em que ele é o personagem e o narrador, é um narrador-personagem, você tem então ali uma sequência de ações que caracteriza a narração. Então nós poderíamos ali focar relato de experiência vivida, não é uma reportagem, né? Conto maravilhoso, não é um conto maravilhoso, a gente percebe que é ali uma história vivida por ele, é lógico que há momentos, né, de devaneios ali querendo cortar o dedão, né, coisa de quem acorda de madrugada perdido, ensaio biográfico, né. Então você perceba que a questão nos leva à letra B, né, relato de experiência vivida, como exemplifica a passagem, transcrevo um encontro com o rato, né?
Conto maravilhoso, tá bem? Não é, porque ele pega lá o elemento, né, o objeto para cortar o dedo, tudo, não é um conto maravilhoso, então tudo isso ele narra o vivido e o sentido. Não é um ensaio biográfico, em sono senti um tremor nas cordas da rede, né? Não é um ensaio biográfico, o ensaio tem um fundo argumentativo, né? Tem um ensaio, pressupõe ali uma reflexão ainda prévia ao texto final, por isso se chama ensaio. Isso caracteriza bastante a argumentação, né? O texto argumentativo, e por isso, não há dúvida, a letra B de bola, relato da experiência vivida, é sim o tipo de texto, tá bem? Dessa maneira, finalizamos aqui a ideia de gêneros textuais, né? Um capítulo que produz no mundo do concurso público uma importância, exatamente por causa da presença do texto na prova, e estando presente o texto, você sempre tem o aspecto da tipologia à disposição da banca, bem como a do gênero textual. Tá bom? Obrigado pela companhia e em breve nos encontramos em uma nova aula de língua portuguesa. Até lá!